Então, professor, a gente ainda tem alguns minutos. Vamos aqui para algumas perguntas polêmicas da sua área. Existe vida fora da Terra? Olha, até o momento eu não vi ninguém detectar vida, mas provavelmente tenha. Só não chegou lá ainda. Tá. Existe uma série, tem até uma área inteira da astronomia que faz isso, que é a astrobiologia, e tem Sim. avançado bastante. Nós temos aí a equação de Drake, que pode determinar a vida na nossa galáxia. Você tem uma série de critérios para tentar determinar a vida. Você tem lá até os conceitos astrofísicos para encontrar uma zona habitável, que primeira coisa a gente tem que encontrar água, para depois tentar encontrar vida. Então, eu acredito que tenha. Nós não detectamos ainda, mas tudo indica que possa ter. Então, eu sempre, aí, levando essa conversa para também um outro campo, é, o que, que é Deus para o professor David? Deus para mim seria a natureza, é como eu vejo tudo. Então, se eu sinto a natureza do jeito que eu sinto e eu tento explicar ela com a matemática que eu tenho em mente, isso para mim é Deus. Deus é tudo. Não uma coisa que pode se materializar, mas um tudo, um todo, o universo. Para mim, isso seria Deus. Tá. Então, você acredita. E o senhor acredita que o universo. Porque eu acho que assim, até. Como é que eu poderia dizer? Muito grandioso querer falar disso tudo, mas vamos lá. Nós temos o universo, acho que é mais fácil a gente chegar nesse consenso que nós temos Tá. o universo, temos a Via Láctea, temos o planeta Terra, certo? Acho que estamos aí. De uma maneira De uma maneira bem sucinta, bem sim. sucinta, bem sucinta. O senhor acredita que o universo se criou do nada ou foi criado por alguém? Ah, então, aí você já entra em num contexto um pouco mais complicado. Que nem agora. Até na aula de astrofísica a gente vai citar bastante isso. Eu sigo teorias, modelos científicos que tentam explicar isso. Então, uma das teorias mais fortes que a gente aceita é a teoria do Big Bang, onde tudo se originou de um ponto ultra denso, que era muito quente e compacto, que a gente chama de singularidades. Explodiu e continua expandindo de lá até hoje. Essa é a teoria mais aceita hoje na astrofísica. É a que tem resistido mais até o Que momento. tem resistido mais. É E legal o porque senhor usar essa palavra. tinha a teoria das cordas. Estava Sim, explicando até certo ponto, mas a gente não conseguia testar. Então aí na teoria do Big Bang a gente já consegue encontrar mais coisas para testar e o James Webb, que é o último telescópio que foi lançado, já consegue ir um pouquinho mais além do que a gente vinha antes com o Hubble. Então a gente está cada vez mais caminhando para próximo do início do universo. então, professor, eu tenho um problema com a questão do Big Bang, pessoal, porque se o Big Bang foi feito de uma explosão, Uhum. significa que uma hora você vai ter uma retração de novo, não é isso? Então, Ele vai voltar ao seu estado original. exatamente, eles chamam isso de Big Crunch. Vai chegar um momento que ele vai expandir tanto, ele vai bater em algum momento e vai voltar. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma teoria um pouco Sim. mais profunda. Mas existem modelos que já prevê isso. Que quando ele chegar na sua expansão total, ele vai voltar. Porque a gente. É difícil de falar dessas coisas porque é uma ciência de fronteira. Você tem lá matéria escura e energia escura. Quando a gente fala do universo, vai lá, 100% do universo. 95% a gente não conhece, a gente só conhece 5%. Sim. E desses 5%, aí você vai lá ter a matéria palpável, né? E a Não, radiação. eu tô te falando essa questão do universo e nem entrando no parênteses da Terra, Aham. né? Porque lendo alguns livros, até espíritas, que mexem mais com universo, forças celestiais, enfim, lendo por curiosidade, porque assim como você, eu também sou um cara muito curioso, eles falam dessa explosão e dessa retração e Aham. que ela já aconteceu algumas vezes. E é estranho quando a gente pega e a gente vai ver alguns mitos, a gente vê que esses mitos se convergem, se conversam entre eles. E eu sei que existe Sim. uma parte de estudos que vocês fazem disso. Sim, é assim. Quando a gente estuda a física dentro disso tudo, ou seja, o universo como um todo, estudado do ponto de vista da física, a gente chama isso de uma ciência bem fundamentada, que é a cosmologia. Certo. Estudo do cosmos, do todo. Mas também tem um outro viés que a gente também estuda, até para poder tentar entender como que a humanidade viu isso, que é a cosmogonia. É tentar entender o estudo do todo através de um deus, ou de deuses, Certo. ou de vários Ou de uma conjuntos de entidade crenças. superior que, Exatamente. vendo a gente sob uma perspectiva de criatura e não criador. Exatamente. Aí tem vários contos
que é Enuma Elish, tem o Tupana, tem a teoria do ovo cósmico, aí tem um monte de teoria que vem do ponto de vista A teoria cosmogônico. do ovo cósmico é fenomenal. Eu conheço ela, gosto muito dela, Sim, mas eu acho que também não é um tema pra gente. todas são válidas, porque vem de uma cultura. A gente não pode desprezar isso, porque é através disso que a gente vai explicando várias coisas. Então é até legal de falar que tem uma das teorias da criação da Via Láctea do ponto de vista grego, uma história muito antiga. Eu nem lembro onde eu encontrei isso, mas é uma história real, escrita mesmo, do ponto de vista cosmogônico. Como foi fundada a Via Láctea? Porque a gente chama assim? Porque a gente sabe lá do Hércules e a Hera mãe do Hércules, e o Hércules vem de. Ele é um bastardo, né? Ele Sim, vem lá de Zeus com uma mortal, e daí o Zeus gostou tanto dele que queria que ele fosse um deus também. Só que para ele ser um deus, ele precisava mamar do peito da Hera, porque ela era uma deusa. sim. E o Zeus, uma certa noite, ela pega o Hércules aqui na Terra e leva para o Monte Olimpo enquanto a Hera dormia e coloca no peito dela para ela mamar. E ela acorda de madrugada e vê aquilo. E por não gostar do Hércules e saber desse caso que o Zeus teve com uma mortal aqui na Terra, ela joga o Hércules, né, do Monte Olimpo e espirra leite do peito dela. E esse leite vai formando estrelas e deixa um rastro luminoso. E daí que é um dos mitos cosmogônicos de como foi fundada a Via Láctea. Via Láctea tem tudo a ver com leite, né? Com leite. Farinha láctea, né? Exatamente. A gente ouve muitas teorias sobre a criação do mundo, a criação do universo. Tem uma também que é muito interessante que diz respeito à criação da Terra, né? Que ela diz o seguinte, que esse Deus, né? Que eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito no Criador. Esse Deus que a gente venera, ele é um Deus criador, mas que ele criava multi-universos através do universo. O que aconteceu? Aí ela cai muito de encontro com a teoria do ovo cósmico, Uhum. que ele caiu dentro da própria criação dele. Então, que por ele ter caído aqui, surgiu vida biológica. E que a única vida biológica que existe, onde a gente vai procurar, mas não vai achar, a gente pode achar planetas com condições de, mas que a única vida biológica que existe é a nossa, Uhum. né? Eu acho muito interessante, porque o meu pai, que é astrofísico, ele fala assim, eu não acredito nesse negócio de ET, de não sei o que lá, eu acho que a gente, eu acredito muito nisso também. Acho que talvez sejam os humanos que vão colonizar o resto do universo. É uma opinião que eu tenho, porque se você parar para pensar, a humanidade vem evoluindo a tal ponto, tal ponto, tal ponto, que será que daqui 100, 200 anos você não vai entrar com o seu material genético? Em alguma nave, em algum lugar, você fala, eu vou para tal lugar. Você vai chegar em tal lugar, você vai ter aquelas condições. Você mesmo não vai ser capaz de fazer uma mutação genética e se adaptar àquilo? É uma coisa muito louca, né, gente? É para se pensar, né? Então, que nem eu falei para você. Vida, eu acredito até que tenha. E a gente tem avançado bastante nisso. Agora, resta achar, né?